Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar entre todos nós. Shalom, paz e graça. Irmão, nós vamos tratar um assunto hoje novamente. Não é bem, como eu disse, eu tenho me aplicado mais em alguns estudos, mas que se vocês ficarem em comunhão, Deus vai falar com vocês também. É numa leitura, porém é algo importante da Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus, aquela que pode dar para nós tudo o que nós precisamos. Nós não devemos nos preocupar, graças a Deus, porque temos o Senhor nosso Deus. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena oração, irmãos. Não reparem que eu vou fazer assim mesmo, porque é bem apertadinho. Então vou fazer aqui mesmo, assim como eu estou. Importante é o coração agora, não é, irmãos? Nosso eterno Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, os nossos corações se dobram diante de Ti, humildemente para pedir o perdão pelas nossas transgressões, pecados e erros, e tantas coisas que cometemos, Senhor, que muitas das vezes não agrada ao Teu nome. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo ou que irão ouvir esse vídeo. É simples, nós não somos nada, não somos nenhum professor, estamos aqui aprendendo também. Todavia, Tu nos cobra. E como eu estou enfermo, Senhor, estou aqui, vou aproveitar o meu tempo da minha enfermidade para fazer a Tua vontade. Tem alguns lugares para ir, Tu sabe, mas Tu proverá todas as coisas no tempo por Ti determinado. Guarda a minha família, meus filhos, esposa, genros, netos, noras. Guarda todos os irmãos, toda a igreja na face da terra, de qualquer denominação, onde houver aqueles que Te servem em espírito e em verdade. Protege e livra, Senhor. Nós não queremos o mal de ninguém. Abençoa Israel. Não deixe, Senhor, que Israel venha sucumbir nessa batalha. Põe o Teu anjo, protege os Teus filhos, o Teu povo e guarda nós também. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, que vive para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, eterno, maravilhoso e santo, e justo e poderoso. Irmãos, eu tenho aqui um assunto para passar que é muito importante para todos nós, irmãos, porque hoje se fala em tantas coisas e eu me vejo na responsabilidade, às vezes até mesmo de repetir algumas coisas, porque são necessárias para a nossa vida espiritual. Vivemos num mundo conturbado, cheio de tanta tribulação, de tanta angústia, e Deus sabe como cada um de nós estamos hoje. Porém, uma coisa eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor nunca deixará confundido nem envergonhado aquele que nele coloca a sua confiança, porque Ele é Deus, Ele é o verdadeiro homem, Ele é o verdadeiro Deus. Não existe outro que possa, irmãos, fazer o que Ele faz. Não existe outro que possa realizar aquilo que Ele realiza. Por isso você, meu irmão, minha irmã, antes de eu iniciar, eu quero dizer para você uma coisa: confie no Senhor. Entregue sempre o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Ele será sempre o teu amigo, Ele será sempre o teu ajudador. Então não deixe o Senhor por nada, porque as lutas e as provas nunca faltam, mas nós precisamos entender uma coisa, que se temos o Senhor junto de nós, nós já temos a vitória. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é a nossa razão da nossa fé, da nossa vida e da nossa existência, certo, irmãos? Então nós vamos tratar agora aqui, irmãos, uma parte muito maravilhosa, onde, irmãos, fala a respeito da palavra de Deus, que nós iremos meditar neste momento, viu, irmãos? Um momentinho só, que eu vou abrir aqui. Santo é o Senhor, eu tenho certeza, aleluia, hoje é o dia aceitável. Hoje o Senhor quer fazer com você aquilo que é necessário para que você possa melhorar a tua fé, melhorar a tua condição espiritual
diante do Deus que fez o céu e a terra. Hoje o Senhor quer mostrar para você o Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, transfigurado. Transfiguração. Muitos sabem que chegou um momento que o Senhor Jesus foi transfigurado. Ele chamou apenas alguns dos discípulos, não é, que nós já vamos falar aqui. E naquele momento, irmãos, ele foi transfigurado. Apareceu ali a glória de Deus junto com ele e com aqueles que subiram na montanha com eles, irmãos. Então, nós vamos entrar justamente nesse assunto, iniciando pelo versículo 17, Mateus 17, versículo 1, 8, certo? 17, versículo 1, 8, repetindo. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17, versículo 1 e 8. Durante séculos, irmãos, o Senhor Jesus tem sido pintado, principalmente pintado, que eu quero dizer, quadros e tantas coisas, uma aparência de um homem europeu, com belos cabelos bem cuidados e olhos azuis, né? É o que a gente vê por aí, as pessoas mostrando um Cristo assim, né, irmãos? Bonito, mas vamos falar a realidade, irmãos. Certamente ele não era esta figura, porque um carpinteiro ou um profeta que vivia pelos desertos, irmãos, tomando aquele sol, não deveria ser dessa maneira. A imagem do Messias sofredor, daquele Messias, Jesus Cristo, que Isaías profetizava, que ninguém via nele nenhuma aparência para que o desejasse. Ainda ontem Deus me deu de falar sobre isso. E falei isso ontem, sim, Isaías 53, versículo 2. Ele estava desfigurado, irmãos, ali. Mas esta não é a última imagem mostrada sobre Cristo Jesus no Evangelho. Que ele ressuscitou. A nossa esperança, irmão, a nossa maior esperança. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Parece até uma continuidade daquilo que eu falei ontem, mas não é. Deus trouxe para mim falar agora para vocês. Aleluia. O Evangelho proclamou, está escrito, os profetas, aqueles que profetizavam a respeito dele, do Senhor Jesus Cristo, tiveram a honra de poder ver cumprir a palavra de Deus nas suas bocas. Tiveram o grande privilégio de Deus de poder ver que tudo aquilo que foi falado a seu respeito estava se cumprindo. Ele havia ressuscitado. Diz a palavra que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Irmãos, é impossível não acreditar em um fato tão relevante, até mesmo em Israel. Hoje, tem muitos, e muitos mesmo, que já creem em Yeshua. Embora a nação judaica é muito grande, quer dizer, grande no número de pessoas, porque a nação é pequena, não é? É menor que Sergipe. Mas todos querem aquela nação. Todos têm raiva de Israel, raiva dos judeus. Por que será, não é? Porque dali saiu o nosso Salvador, Jesus Cristo. Tanto é que ele disse, a salvação veio pelos judeus. Todavia, irmãos, eu quero dizer para você, bem claro, que se você entregar o teu caminho ao Senhor, com certeza você vai herdar a coroa da vida eterna. Certo, irmãos? Então presta bastante atenção, porque você foi escolhido hoje para ouvir esta pregação. Aquele homem de Nazaré, aquele mancebo, glória ao nome santo do Senhor, aquele que foi desprezado, que foi caluniado, que não tinha aparência nenhuma, venceu a morte, venceu o inferno, aquele que deu para nós, irmãos,
a maior felicidade. Foi transfigurado e provou para toda a humanidade, irmãos, que ele era um homem sofredor, mas não estava agora se mostrando como aquele Jesus que foi crucificado no Evangelho, e que não, ele, para provar isto, irmão, quando ele ressuscitou, muitos nem o conheceram à primeira vista por vários de seus seguidores, porque estavam totalmente restaurados, num corpo de glória, revestido de glória. Em Lucas 24, 13, versículo 35, nós vamos achar isso. Em João também nós vamos encontrar no capítulo 20, 14, 16, e também em 27 e 28 e 21, versículos 6 e 7. Depois Jesus subiu, irmãos, aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 11, onde está a direita de Deus e voltará em glória. Como eu disse ontem, a direita é o lado do poder, irmão. Está do lado do poderoso, e ele também tem poder, porque é o mesmo. A parte direita, irmão, será mesmo isso um significado literal ou será um significado realmente espiritual? Porque a direita é a destra é a força é aonde está, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a força da salvação de todo aquele que nele crê. Não existe força maior para redimir o homem, só a força do sangue de Jesus Cristo. Ele subiu aos céus, onde está a direita de Deus, e voltará em glória. Marcos 13, 26. Irmãos, esse é o Cristo, o vencedor. Está em Apocalipse 19, 11 e 14. Muitas pessoas guardam, aleluia, a lembrança do Messias sofredor e esquece que ele se tornou um Cristo vencedor. A gente olha muitas das vezes em alguns lugares uma cruz com um Cristo assim desanimado, cabeça baixa, e parece assim que sofrido. Ele não está mais assim, ele está como um valente, montado em um cavalo branco, esperando a ordem do Pai, sentado à direita do Pai, mas esperando a ordem para montar no cavalo e descer espiritualmente aqui na terra para cumprir a missão que lhe foi determinada, irmãos. Então, ele é um vencedor, não é um vencedor apenas da morte, do inferno, mas venceu o pecado, venceu o pior inimigo da nossa alma. Ele pagou o pecado por nós, irmão. Aleluia, um vencedor. Como num álbum de fotografias que mostra o progresso de uma pessoa, irmão, conforme ela vai crescendo, ela vai mudando a sua estatura. Assim o Senhor Jesus ressuscitado está agora em sua glória, a glória que ele sempre tinha, a glória que ele sempre teve. João 17, versículo 5. Por isso o Senhor Jesus mostrou a sua aparência glorificada no monte da transfiguração. Glória ao teu nome. Vamos aprender o que acontecerá ou o que acontece conosco quando conhecemos a Jesus Cristo, quando recebemos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que nos faz também como Ele, irmão, não no sentido da sua santidade, mas faz com que nós procuramos agradá-lo. Por mais difícil que nós achamos, Ele tomou, irmão. Então, uma parte que eu vou ler aqui agora, ele está escrito, irmão, a vida dele foi uma vida de oração, porque está escrito que tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos, Pedro, Tiago e João, e levou-os em particular a um alto monte, que foi o Monte da Transfiguração. E ali, irmãos, tudo começa na oração. Jesus andava cercado de uma grande multidão, muitos escribas, fariseus, além dos seus seguidores e os 12 discípulos. Mas somente 3 puderam ver a Jesus como ele foi transfigurado. Somente 3, verdadeiramente, em um lugar especial de oração. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João tiveram essa oportunidade. Não que o Senhor não amasse os outros, mas é um mistério, porque Deus escolheu Pedro, Tiago e João, Deus o sabe. Jesus quer se revelar a nós com a sua glória, mas precisamos estar com Ele em particular. Você está querendo receber de Deus alguma coisa? Às vezes é necessário que você se isole, aleluia, de muitas coisas por um determinado período e fique em comunhão, e Ele vai te mostrar
em particular aquilo que Ele quer mostrar. Através da oração, você vai fechar a porta do teu quarto, aleluia, e vai pedir, ou como ensinou Ele a orar em secreto, capítulo 6, versículo 6 de Mateus. Muitos hoje têm costumes de orar num monte, de orar ali, de orar lá. Eu não estou nada contra isso, irmão. Porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, e aonde ele estiver. Mas muitas das vezes ele precisa adorar no segredo, precisa ficar no silêncio, na comunhão, porque no silêncio, muitas das vezes o anjo vem com a ordem de Deus para decretar a tua vitória. Então saiba, meu irmão, minha irmã, que o Senhor quer decretar a nossa vitória. A principal vitória é receber a herança eterna. Mas se alguma coisa aqui na terra que precisamos, o Senhor quiser fazer por nós, louvado seja Deus, porque a maior parte Ele já fez. Ele deu a vida eterna para todo aquele que nele crê. Então não desanima, não abaixa a tua cabeça. Você tem que ficar em comunhão agora na tua oração em secreto. Aleluia. Somente quem tem uma vida de oração conhece mais o Senhor Jesus profundamente. A glória de Jesus se manifesta através da oração. Então nós temos que ter isso, irmão. Por isso que temos que examinar as Escrituras. Porque através de examinando, de analisando, nós vamos adquirindo experiência com a palavra de Deus. E eis que eles apareceram, está dizendo, lá no monte apareceu, está escrito aqui. Apareceu quem? Apareceu Moisés e Elias, glória ao nome do Senhor, falando com ele. Eis que esses dois falavam com ele com bastante convicção. Os discípulos sempre ouviram falar dos profetas, da lei, embora acreditassem em tudo que conheciam sobre as Escrituras, mas quando viram ali a presença de Moisés e Elias, ficaram impressionados, irmão. Ficaram maravilhados, glória ao nome santo do Senhor. Moisés representava a lei, João e Elias representantes dos profetas. Malaquias 4, versículo 6, vai lá ler. Moisés, irmãos, foi sepultado pelo próprio Deus. Ele mesmo, o próprio Deus, escondeu o corpo de Moisés para não ser disputado, porque Satanás pediu ao Senhor o corpo de Moisés para poder fazer dele talvez uma idolatria. Porém, irmão, o Senhor não permitiu. Nada pode impedir o operar de Deus. Se o teu inimigo ele está te perseguindo, se você está passando alguma dificuldade, creia que você estando com Jesus Cristo, aconteça o que acontecer, mesmo que você perca, você vai ganhar. Porque, irmão, muitas das vezes o perder é ganhar e o ganhar é perder. E nós não entendemos, porque nós estamos numa mentalidade humana, uma mentalidade carnal. Muitas das vezes nós pensamos, perdi isso. Você perdeu às vezes para o teu próprio bem. Quantos irmãos, bendito é o nome do Senhor, que aconteceram casos na sua vida e que eles achavam que seria para o mal e aquilo se tornou um benefício. Como o irmão pode me explicar isso? Eu posso te explicar claramente, irmãos. Imaginemos que nós tenhamos uma arma que nós guardamos de lembrança de um dos nossos antepassados, uma coisa de relíquia, entendeu? Nós não somos acostumados a andar armados, mas nós temos lá uma coisa assim que fica de relíquia ali, uma relíquia de 100 anos, 50 anos, mas aquilo funciona ainda. E de repente você vai fazer uma viagem e quando você volta, ou uma mudança, quando você vai ver, você perdeu aquilo. Aí você fica nervoso, porque eu perdi aquilo, era uma coisa tão antiga, mas às vezes você perdeu porque você poderia, aquilo funcionava, e numa hora você poderia usar aquilo, querer limpar, e de repente, sem perceber, você poderia colocar ali para fazer um teste, se estava funcionando, colocava ali uma bala, e de repente o que acontecia? Você poderia cometer um acidente na sua casa e trazer um prejuízo. Então você perdeu aquilo, mas você ganhou a tua família. Irmão, perca tudo, mas não perca Jesus Cristo. Perca os teus amigos, perca quem você quiser perder, quem não quiser falar com você, quem não te considerar, não te chamar de irmão. Esses dias eu estava aqui no canal e uma irmã falou assim, você não está mais naquela igreja, começou como se estivesse chorando. Eu quero dizer para a irmã que eu estou em Jesus Cristo, irmã. Não é igreja nenhuma que vai me salvar, quem vai salvar nós é Jesus Cristo.
Eu não tenho nada contra ninguém aí, não. Pode ficar em paz. Eu amo Jesus Cristo e é Ele que salva. Eu aprendi, irmão, agora, depois de velho, que Jesus Cristo é que salva, irmão. É isso aí. Ainda bem que deu tempo, né, irmão? Graças a Deus pela misericórdia do Eterno. Então, irmãos, vamos ficar firmes. Ali, irmão, João e Elias, ou melhor, em João, capítulo 1, 17, Elias representava os profetas. E Moisés, e foi sepultado pelo próprio Deus, ele era representante da lei. E Elias foi transladado ao céu também, segundo Reis 2, 9 e 14. Desse modo, os discípulos tiveram a constatação da realidade da palavra de Deus. Eles não foram chamados lá em vão. Deus queria mostrar para eles que realmente aquilo que o Senhor tinha, não que eles não crescem, mas tinha que ter alguém para depois apregoar para os outros. Porque os outros também criam, não precisavam, mas o Senhor, ele sabia como era aquela geração, como era aquele povo, e sabia cada obra que ele ia fazer com cada um, irmão. Quando conhecemos, quando entendemos, irmão, bendito é o nome santo do Senhor, quando nós conseguimos entender essa profundidade da penetração da palavra dentro do nosso ser espiritual, há uma revelação. A revelação, a profundidade da palavra em nós nos revela mistérios celestiais. Por isso que temos que ler a palavra, temos que estudar a palavra. Muitas pessoas leem a Bíblia apenas como um livro de história. Não é assim que se lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, meditar no que você está lendo, ficar em comunhão. Eu, quando faço esse estudo, para mim é maravilhoso. Por quê, irmão? Quando eu falo assim, porque eu também estou aprendendo com vocês, irmão. Isso é um aprendizado. Estou aprendendo das coisas de Deus, irmãos. Quando nós falamos do céu, nós estamos falando de Deus. Quando estamos falando de Deus, estamos falando da salvação das almas, do cuidado que Deus teve com toda a humanidade, irmão, do cuidado que Deus está tendo com todos nós. Estamos aqui, mas não somos daqui. Glória ao Senhor, somos do céu, somos da Jerusalém celestial. Fomos gerados de novo em Cristo Jesus. Então não fique triste, irmão, porque o Senhor sempre estará com aquele que o ama. Não pense você que é uma guerra que está tendo lá no Oriente Médio, ou que está tendo lá na Ucrânia, na Rússia, que vai te separar, se você está aí, do amor de Deus. Não, não vai. A palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre. Aquilo que tem que acontecer conosco vai acontecer. Porém, irmão, nós conhecemos o Verbo que se fez carne, e Ele habitou entre nós, e Ele disse que estaria conosco, e que está conosco até os últimos dias da nossa vida. Então não tenha medo, então não te atribule, então não fique triste, então não abaixe a tua cabeça, então levante. Se você estava desanimado, levanta a cabeça, dá glória a Deus e creia que você já foi escolhido para ser soldado de Jesus Cristo. Espiritualmente, hoje lá em Israel está tendo um combate. Vocês veem que até os israelenses estão tendo uma certa vantagem. Por quê? Ontem eu tive a oportunidade, irmãos, eu não vou misturar com política aqui, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo do filho do fundador desse tal de Hamas, irmão. E ele contou que é a pior coisa que o pai dele fundou, que são monstros. Ele era do Hamas. Ele desde pequeno, irmão, ele disse que ele levava choques elétricos pelo corpo até que ele conheceu Jesus Cristo e hoje ele é um cristão. Irmão, dá glória a Deus. A vida transformou, Cristo transformou ele e ele está do lado de Israel. O próprio filho contou todas as barbáries que eles fazem com as crianças. Eles mesmos matam as crianças para culpar Israel. Irmão, e o povo está totalmente do lado do demônio, do diabo, irmão. Não digo todos, não estou generalizando, mas a maioria estão querendo condenar o que é certo e absolver o que é errado. Pode analisar isso. Eu sei que muitos podem não gostar de eu falar isso, mas eu não estou generalizando. Eu não sou a favor de matanças, de guerras, de espécie nenhuma. Eu prego a paz, e a paz é Cristo. Mas é necessário que vocês saibam uma coisa, irmão. Não devemos falar aquilo que nós escutamos dos outros. Nós devemos fazer prova daquilo. Por isso eu fiz prova de tudo isso que estou falando. Porque Deus escolheu Israel, escolheu você, irmão.
Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus penetrou, aprofundou-se, a revelação de Deus nos nossos anos, entrou nos nossos corações. Em Hebreus 4, versículo 12, está bem claro. Muitas pessoas que leem a Bíblia apenas leem de uma maneira comum, como se fosse um livro de história. Veja como você está lendo. O verbo já se fez carne, ele já habitou entre nós. 1 João, versículo 1 e depois até o 14. É um prazer, irmão, nós estarmos na presença de Deus. É uma alegria você saber que Jesus Cristo te ama. Dá glória a Deus nesta noite, ou melhor, nesta tarde, porque o Senhor ama você, porque você ama o Senhor, você tem o Senhor. Olha o que Pedro falou, irmão, numa epístola. Ele falou assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estamos, melhor, ele falou lá na Transfiguração aqui na Bíblia. Ele falou: Senhor, não é bom estarmos aqui? Se queres, faremos aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha a simplicidade de Pedro, irmão. Ele estava pensando que o Senhor queria ficar ali, não. Ali o Senhor estava mostrando só para eles, irmão, dizendo para eles assim: olha, nós estamos aqui, nós estamos unidos, nós vamos lutar pelo povo, eu vou vencer a morte, vou vencer o inferno, vou fazer tudo o que for preciso. A lei também tem muita coisa que vai ter que ser obedecida, e haverá também a palavra da profecia. Então vocês agora se preparam, porque está perto daquele que vai me prender. Ele não falou isso aqui, ele falou em outro lugar, que aquele o príncipe desse mundo está próximo. Porém dá para nós entender que ele quis dizer isso para os discípulos. Então Pedro sentiu-se tão bem quando estava ali com Jesus e Moisés e Elias, que não queria mais ir embora, irmão. A alegria era tão grande, propôs fazer tenda. Olha, irmão, eles não queriam nem sair dali, né? Nem esquecer até os irmãos que estavam lá embaixo. Eles queriam ficar ali, irmão. Mas embora ele propôs fazer tendas, essas coisas todas, o Senhor, irmãos, viu a disposição de Pedro, viu que ele está com bastante... E as pessoas, irmãos, quando tem essa disposição, nós temos que aproveitar mesmo essas pessoas, porque nem todos têm disposição. Tem muitos que têm medo, tem muitos que não enfrentam a prova, não enfrentam a enfermidade, qualquer coisa já está arriando. Irmão, dá glórias a Deus, não arreia fácil não, irmão. Quando faltar-te força, clama ao Senhor, e Ele virá ao teu encontro. Peça, Ele virá para te ajudar. O Senhor nunca deixou desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória ao nome santo do Senhor. Então rejeite o mundo. Vamos aprender a amar a Deus, amar os nossos irmãos, amar a casa onde nós nos reunimos, a casa de Deus, ainda que nossa tenda, aonde desejamos viver, aleluia, ela seja, ainda que estamos numa casinha humilde, pequena aqui na terra, nós temos uma tenda diferente, uma casa onde desejamos viver, irmão. Vamos ler também em 84, Salmo, versículo 10, tem uma parte bonita ali que fala também sobre isso, irmão. O maior prazer de um cristão é conhecer mais sobre Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele se esquece até de almoçar, de jantar, irmão. Eu, quando estou aqui falando de Jesus Cristo, eu sei que não pode, né? Mas não pode, né, falar de Cristo, não pode ficar sem comer muito tempo, principalmente eu que tenho esse problema de saúde. Mas quando eu estou falando de Jesus Cristo, irmão, minha vontade é não parar mais, porque eu falo de coração mesmo. Eu quero que você se salve, eu quero que a sua família se salve, eu quero que o anjo do Senhor entre na tua vida. Peça aí na comunhão agora, ajuda na minha comunhão que eu vou ajudar na tua, que o teu filho, que a tua causa, que a necessidade de uma casa que você tem para morar e você não tem onde morar, e está pensando que vai ficar na rua. Não, Deus não vai deixar você dormir nem um dia na rua, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, mas a minha renda está atrasada, aleluia, mas você não vai ficar nem um dia, porque o anjo do Senhor vai te cobrir. Lembra o que Deus fez com Moisés e com o povo que saiu lá do Egito? O que ele fez? Ele fez o povo, irmão, caminhar atrás do povo quando ali estava anoitecendo. O Senhor colocou uma nuvem muito grande, com uma neblina muito fechada, eles não enxergavam mais o povo. Mas o povo, o que acontecia, irmão? O povo tinha na frente uma luz eterna, era uma chama, como que um anjo de fogo
uma chama de fogo caminhava e através daquela luz eles puderam chegar no destino almejado da salvação, ou melhor, destino almejado que desejava o seu coração. Alguém pode dizer, mas Davi demorou muito tempo para chegar lá. Irmão, o importante é que Deus cumpre a palavra dele. O tempo não pertence a nós, pertence a Deus. A vida não é nossa, mas é de Deus. Nós temos certeza, irmão, glória ao nome santo do Senhor, que o envolvimento de Deus, quando ele estava falando em uma nuvem luminosa, quando ele foi subindo ao céu, Atos capítulo 1, vocês vão perceber que ali, irmão, ele teve um diálogo com o ser humano, ele conversou claramente, explicou o que tinha que ser feito. Ele não falou que não tinha que cortar cabelo, não falou que não tinha isso, não falou que não tinha aquilo, ele não falou nada disso. Ele só falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a toda a criação, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Irmão, não pense você que eu sou a favor dessas coisas de vaidades, não. Eu estou apenas demonstrando para você que a primeira coisa que você tem que fazer é dar para o Senhor o teu coração, e você deve ir como você está. Ninguém pode te obrigar a entrar numa denominação que você nunca foi e já jogar uma coisa para você colocar na cabeça, que tem igreja que usa o véu, ou falar para você que você não pode usar aquela roupa mais. Presta atenção, a obrigação de fazer isso não é o que está no banco, é o que está na frente. Mas o que está acontecendo? Eles estão deixando se levar pelas coisas desta vida. Mas nós, irmãos, vamos ficar firmes e aguardar em Jesus Cristo, porque Ele vem, não tardará. Irmãos, e nós podemos dizer que nós estamos agora, Senhor, na Tua casa, viveremos eternamente. Temos certeza que se o Senhor nos guardar, mal nenhum atingirá a nossa tenda, nem a tua tenda, nem a tenda de ninguém que crê em Jesus Cristo, porque Deus dará ordem para guardar os seus filhos, aleluia. Não que Ele vai te guardar das provações, não, você talvez vai ter que passar provações, mas Ele vai guardar você de perder a tua alma, porque você tem Jesus Cristo. Guarda Jesus Cristo, estuda as Escrituras, continua além do mais, busca mais, e o Senhor vai ser com você. Quanto mais o poço você cavar, mais água limpa você vai achar, e vai chegar um momento que vai ter tanta água espiritual que vai matar a sede de muitos quando você abrir a tua boca. Deus te abençoe, meu caro. Deus te abençoe, minha irmã. Espero que esta palavra possa levantar o teu ânimo. Se você estava triste, dá glórias a Deus e creia que esta graça maravilhosa, como diz o Senhor nesse hino, Amazing Grace, quer dizer, graça maravilhosa, que se chama Jesus Christ, ou Jesus Cristo. Ele é a verdadeira graça. Não é igreja, não é constituição, é Jesus Cristo. Quem crer em Jesus Cristo será salvo, e quem não crer nele já tem em si mesmo a perdição. Então, irmão, você crê em Jesus Cristo? Então você tem certeza? Você já aceitou Ele como teu Salvador? Ah, irmão, falta só isso daí. Então, vai depressa e creia nele. Ele está pronto para te receber de braços abertos. Se precisar alguma ajuda, mande um e-mail. Nós estamos aqui para cooperar, para te ajudar, para que possamos ver você logo na fileira, caminhando com destino a Jerusalém Celestial. Deus os abençoe a todos. Fique com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Salvador, que vive para sempre. Com o conselho dessa palavra, nós também te agradecemos por ela e te pedimos, guarda ela no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, nós vamos terminar essa pregação e Deus seja sempre louvado. Amém. Que a graça de Deus e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja conosco para sempre. Amém. A palavra, quando terminou, parecia uma oração, não é? Mas irmão, é tão gostoso que a gente acaba pregando, orando, cantando, tudo ao mesmo tempo. Só perdoa o horário aí. Espero que tenham paciência de ouvir. Ainda tem que fazer outro vídeo, mas vou ser rápido aí. Deus abençoe. Fique com Deus. Amo vocês. Não esqueça de ver o vídeo e passar para frente para ajudar o canal, tá bom? Para que o Evangelho chegue mais longe. Deus abençoe. Amém.